Você abre a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 10. Eu era garotinho e não sabia ler ainda. E meu pai e minha mãe gostavam de ensinar coisas, né? Então, eles brincavam comigo de perguntas e respostas. Então, tinham várias perguntas de conhecimentos gerais e eles me ensinavam as perguntas e as respostas. Eu não sabia ler ainda, mas aquilo me deixava feliz. E aí eles me ensinaram a decorar versículos da Bíblia. E o primeiro texto da Bíblia que eu aprendi a decorar e decorei foi o Salmo 23, né? Sabe decora o Salmo 23? Quem sabe decora aqui? Levanta a mão. Olha que bênção. Vamos dizer juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse, não, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado preparas na presença, a minha cabeça com óleo, e habitarei, a misericórdia do Senhor, dão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Eu errei, vocês acertaram, hein? Parabéns, que bênção. Que é interessante quando a gente guarda esses textos da palavra, né? Eles fazem parte da nossa história e da nossa vida. E o tema hoje da mensagem é: o Senhor é o meu pastor. Zacarias 10 vai falar de uma maneira profética sobre um momento na história em que Deus diz: chega de vocês terem pastores que só querem abusar de vocês, que só querem usar vocês, que só querem tirar vantagem com vocês. E quando ele fala de pastores no Velho Testamento, ele está falando de líderes religiosos, mas ele está falando também de governantes, está falando de políticos. E ele diz assim: a partir de agora, eu, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, quero ser o pastor de vocês. Olha só o que a Bíblia diz em Zacarias 10. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá, ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Dele virão a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. E assim eu fortalecerei a tribo de Judá, salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, e embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão.
O orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Pai querido, Tu és o nosso pastor. E nesta hora, quando vamos estudar parte desse texto, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Segunda parte do capítulo 10, porque nós já estudamos os versículos 1 e 2, tem como tema o Senhor como pastor, Javé, Jeová, como pastor do seu povo. E ele está dividido, assim na estrutura do texto, em 3 partes. A primeira parte, Deus fala da ira contra os pastores de Israel. Ele diz, olha, esse povo, esses líderes que no passado, líderes religiosos e líderes políticos, levaram esse meu povo a se afastar de mim, a praticar coisas que eu não queria, e levaram e trouxeram, na verdade, a desgraça sobre a nação. Eu sou contra eles. E quando a gente lê esse texto, a gente vai ouvir os ecos da palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus 9,36, quando ele olha para o povo de Israel e diz, eles são como ovelhas que não têm pastor, elas estão perdidas no meio dessa terra. E quando a gente lê o livro de Ezequiel, capítulo 34, a gente vai ver com mais detalhes essa profecia de Zacarias, explicando para a gente como Deus vai ser pastor, como Ele vai julgar os pastores, que Ele está irado, como Ele vai tratar da ovelha gorda, que eu falei aqui para você, e o texto paralelo de Zacarias 10 seria Ezequiel 34. E da afirmação do cuidado pastoral do Todo-Poderoso, surgem agora também 2 outras correlações. A primeira, algumas figuras proféticas da vinda do Messias. Como é que Deus iria ser o pastor desse povo? Naturalmente pela presença do seu Espírito, dos seus profetas, naturalmente pela revelação do seu poder, mas havia um plano de Deus. E o plano de Deus é que Ele mesmo tomasse forma humana, se encarnasse, nascesse entre nós, e aí então um dos nomes proféticos de Jesus, Emanuel, Deus conosco, estaria presente entre nós. E aqui então a gente vai ter essa primeira correlação, algumas figuras proféticas da vinda de Jesus como o pastor das nossas vidas, e é isso que a gente vai estudar agora de manhã. E depois, à noite, a gente vai olhar para a segunda, ou melhor, para a terceira correlação com o pastoreio que está aqui nesse texto, quando ele fala dos efeitos, dos resultados de o Senhor ser o pastor da nossa vida. Então, agora de manhã, quais são as figuras que aparecem apontando para a vinda de Jesus e dizendo, Deus não apenas lá do céu vai ficar olhando e vai tentando cuidar de nós, mas Ele vai descer a terra e literalmente Ele vai ser o Deus conosco, o pastor, aquele que vai estar tomando o nosso lugar, guiando a nossa vida, enfim, fazendo a obra que Jesus veio realizar. E aqui a gente tem um versículo profético tremendo, que é o versículo 4, que eu quero me deter nessa manhã, e diz assim, dele virão a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. O que esse texto tem a ver com a vinda de Jesus? A primeira palavra-chave aqui, ou primeira frase-chave, que é uma frase profética, é uma designação profética do Messias, é a pedra fundamental. Era a pedra angular, a pedra que servia de base para marcar todo o alicerce e a estrutura de uma casa. Dali saíam todas as medidas, por isso chamava-se pedra angular.
era a base de todo o alicerce, era a pedra fundamental, onde as paredes seriam levantadas. E na verdade, essa expressão é um título messiânico, frequentemente usado. Por exemplo, Efésios 2:20 vai dizer assim para a gente: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Era uma profecia de muitos anos, e que o apóstolo Paulo diz assim: olha, essa pedra fundamental, de onde nasce o edifício da fé, é Jesus. Mas Isaías diz a mesma coisa, em Isaías 28:16, por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce, e nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Que coisa linda! O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, nessa profecia de Zacarias, é que Deus havia decidido, antes da fundação do mundo, que Ele iria salvar-nos, e que esse não seria um trabalho dos anjos, e que nem seria um trabalho dos homens, era um trabalho do verdadeiro pastor, que nos ama, e que Ele mesmo ia se fazer carne, que Ele ia habitar entre nós, e que Ele ia pastorear esse grande rebanho que somos nós e todos quantos têm vindo ao longo da história, que Ele ia habitar no meio do seu povo, e Ele seria o alicerce seguro sobre quem seríamos edificados, como se fôssemos um templo em que Ele mesmo habitaria em nós. E à medida em que nos firmamos nele pela fé, podemos lançar fora o medo, pois estamos seguros e alicerçados nele. Quando o Senhor é o nosso pastor, temos segurança. Mas que tipo de segurança que pode afastar o medo vem sobre nós quando o Jesus, a pedra fundamental prometida por Deus, se torna o pastor da nossa vida? Primeira coisa muito simples: a gente faz um alicerce porque a gente vai edificar uma casa, ou um templo, ou um prédio, ou um estádio de futebol, para que o chão não se mova. É para isso que a gente faz um alicerce. A gente, por exemplo, descobriu aqui nesse terreno, onde está o templo, que esse terreno ele é feito de solo orgânico, tá? Que é isso? Tinha muita planta, muita coisa, então ele fica um solo mole, barrento. Se a gente fosse construir um edifício desse aqui, não é? E sobre esse solo, ele começa a afundar. O peso do edifício começa a colocar toda a estrutura para baixo. O chão começaria a rachar, haveria buracos e assim por diante. E aí então eles fizeram uma sondagem de solo, perguntaram: onde tem rocha? Onde é que a gente encontra pedra? E descobriram que tinha pedra a 15 metros de profundidade. E aí então vieram máquinas grandes, bateram estacas que encostaram na pedra. E aí então essas estacas, sobre elas foi colocado o alicerce, a pedra fundamental. A pedra fundamental está lá embaixo, aquela que a gente encontrou na terra. Mas aí as estacas se levantaram para construir o alicerce. E é por isso que essa galeria que tem 60 metros de vão livre, não cai, porque ela está sobre a rocha fundamental. Agora, você viu o que aconteceu essa semana lá no Itaquerão?
Você viu o que aconteceu? O guindaste tombou, destruiu um pedaço. E aí os técnicos estavam dizendo lá que uma das prováveis causas é que o chão onde o guindaste estava apoiado tenha cedido de 1 a 2 centímetros. Só isso. De 1 a 2 centímetros. E caiu tudo. Você viu lá a desgraça toda que caiu lá, a gente morreu e tudo mais. O que a gente aprende com isso, o que a Bíblia está dizendo, é que quando a gente faz de Jesus a pedra fundamental da nossa vida e Ele se torna o pastor das nossas almas, o nosso chão não vai se mover. A gente está firmado sobre a rocha. Queridos, nós vivemos num mundo de constante mutação, e muitas vezes essas mutações mexem com as bases da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família, dos nossos valores. Nós não sabemos onde nos apoiar, quais critérios usar para construir o nosso futuro. Mas quando Jesus é o pastor que sustenta a nossa vida, Ele é o alicerce inamovível que pode suportar qualquer peso da nossa existência. Ele é a segurança. Por isso, pela fé nele, a gente não tem medo. A gente constrói o futuro. Mas, se eu não me firmar, ou se eu não me colocar a minha vida sobre esse alicerce, o apóstolo Pedro nos ensina que ou nos firmamos em Jesus ou tropeçamos nele. E essa é uma coisa interessante. Ou você se firma em Jesus e ele passa a ser o seu alicerce, ou você vai dar trombada com a vida e com Deus. É isso que Pedro está dizendo. Porque Jesus mesmo nos ensina que sem Ele nós caímos ou ruímos como uma casa que foi construída sem alicerce. Você lembra da parábola que Jesus contou sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a casa construída sobre a areia? Ele disse: olha, a casa construída sobre a areia, ela é por fora igualzinha à casa construída sobre a rocha. A grande diferença é que quando vem as chuvas, a casa que está sobre a rocha continua igualzinha, mas a casa que está sobre a areia racha toda, porque a areia começa a afundar, o chão começa a se mover, e aí ela cai. E na nossa vida é assim. Se Jesus é o Senhor e pastor da nossa vida, a gente tem um alicerce onde a gente põe os pés, e a gente pode se construir nos valores do reino de Deus e fazer diferença nessa vida. Jesus é o nosso pastor, Ele é a pedra fundamental da nossa vida, e nós vamos experimentar aqui na eternidade o que significa ruir se Ele não for o nosso pastor, ou permanecer por toda a eternidade nele. 1 Pedro 2 diz assim: pois as Escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. A grande pergunta que fica desse texto, a grande lição é: sobre o que você está construindo a sua vida? E aí a gente vai responder: olha, eu estou construindo em cima da minha cabeça, das minhas ideias, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Toma cuidado, porque você muda de ideia toda hora. E o chão sobre você, que você está construindo a tua vida, está afundando.
Talvez você vai dizer assim: olha, eu estou construindo a minha vida sobre uma ideologia. Eu sou marxista, eu sou sei lá o quê. E você está na faculdade discutindo todas essas ideologias. Cuidado, porque as ideologias passam. Leia a história e você vai ver que nenhuma ideologia permaneceu para sempre. As grandes novidades do mundo ficam ultrapassadas. Mas quando Jesus é a rocha da nossa vida, os valores eternos de Deus passam a nortear a nossa vida. Eu me lembro de um dia que estava conversando com um homem que estava se separando da sua mulher e estava uma guerra com os seus filhos já adultos, uma série de problemas. E ele foi à minha casa conversar comigo. E ele disse para mim assim: pastor, eu estou perdido. Eu tenho uma série de conflitos no meu coração, no meu relacionamento afetivo com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho uma amante, essa amante diz isso ou aquilo para mim, e assim vai. E eu estou perdido, eu tenho que tomar algumas decisões muito importantes da vida. E eu disse para ele o seguinte: olha, quando a gente está perdido, a gente precisa saber para onde a gente quer, para onde a gente vai, onde a gente quer chegar. É como se a gente estivesse num trem. É interessante, você já viu isso? Você pega o trem e ele vai fazer no mesmo tempo a viagem com neblina ou sem neblina, porque ele tem trilhos. E ele sabe que se ele mantiver a velocidade, não é, que os trilhos permitem, ele vai chegar no destino certo na hora certa. E ele não precisa se preocupar com nada que está acontecendo, porque ele tem trilhos. E eu disse para ele: olha, a vida é assim. Tem muitos momentos em que a gente está perdido, tem tanta coisa passando pela cabeça da gente, e a gente não sabe direito para onde a gente vai. Mas se a gente está firmado em Jesus, os valores do Senhor nos levam ao destino certo. Você precisa ter um trilho, você precisa ter Jesus como Senhor da tua vida. Ele precisa ser o seu pastor, senão você vai ser sempre ovelha perdida e desgarrada. E o pior é que a ovelha perdida e desgarrada se enrosca no meio do caminho, nos espinhos, cai nos vales, atola na lama e morre, porque não sabe nem onde tem água. Ela precisa de um pastor. Você precisa de um pastor. Ele é a pedra fundamental. Se ele não for o alicerce da tua vida, você está perdido. Segunda coisa que esse texto me diz, que eu achei uma expressão profética muito linda, e diz assim: dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda. Que negócio é esse de estaca da tenda? A figura aqui descreve a estaca central de uma tenda, daquelas tendas antigas que ficavam nos acampamentos do deserto. E essa estaca central permitia que o pé direito dessa tenda fosse mais alto. E ela permitia também que todas as coisas de valor da tenda fossem penduradas sobre essa estaca. A estaca da tenda se refere também ao Messias, como aquele sobre o qual os fardos podem ser colocados confiadamente. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus é o eixo central do reino de Deus, em quem o plano de Deus para a nossa salvação foi consumado. E por isso podemos lançar sobre Jesus os nossos pesos. É interessante isso. A estaca central. Você lembra? Você pode imaginar um circo? Lembra um circo como é? Tá? Tem as estacas laterais, que elas são baixinhas. E tem uma estaca central que levanta a lona lá em cima. E normalmente o trapézio, todas essas coisas estão pendurados onde? Na estaca central. Porque ela que vai dar as dimensões e vai dar a sustentabilidade dessa tenda.
O que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus é o centro do reino de Deus, e não dá para a gente viver o reino de Deus, a justiça de Deus, se Jesus não for o nosso pastor. Agora, sabe qual é a bênção? É que eu posso lançar sobre Jesus todos os meus pesos. O Senhor Jesus diz isso, em Mateus 11, 28 a 30, Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha, se você está cansado e sobrecarregado, às vezes sufocado, você já entrou numa tenda sem aquela estaca principal? Sabe o que acontece quando a gente entra numa tenda sem a estaca principal? A gente fica sufocado pela lona. A lona toda está aqui na cabeça da gente. E a lona é pesada, a gente não consegue. A gente, para andar, tem que fazer força. Para respirar fica difícil. O calor está pesado. Mas quando a estaca principal entra, aquele lugar toma amplitude. O que a Bíblia está dizendo é: se a tua vida está assim, você está se sentindo oprimido, angustiado, como se uma lona tivesse sobre a tua cabeça, você precisa que Jesus entre aí na tua vida, meu filho, e levante essas estruturas da tua esperança, da tua vida, da tua fé. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa com palavras diferentes. Ele diz assim, 1 Pedro 5,7, diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ou na versão antiga, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou então, lá no Velho Testamento, 1 Samuel 25, 29, diz assim: se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá, como o homem que guarda um tesouro precioso, mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como o homem que atira pedras com a sua funda. É interessante que as ansiedades do nosso coração, elas geralmente estão ligadas àquilo que vai acontecer no futuro, não é assim? Está ansioso, né? Ontem eu fiz um casamento aqui, foi muito lindo o casamento, mas o noivo estava tão ansioso. Ele chegou para mim assim e disse: pastor, eu sei que eu não posso ter ansiedade, mas não estou aguentando, eu não estou aguentando. Sentou lá na frente comigo: eu não estou aguentando mais, e tal, e não sei o que, a noiva está demorando um pouquinho, eu já não estou aguentando mais, tal. Aí começou o casamento. E olha, queridos, abriu umas 3 vezes a porta e a noiva não entrou. Meu Deus, o homem quase morreu lá na frente. Ele estava passando mal, né? E a gente fica olhando para o futuro e dizendo: o que é que vai acontecer? Quando vai acontecer? Como vai acontecer? E se der certo? E se der errado? Como é que vai ser? E queridos, a gente se sente oprimido pela vida. Mas quando Jesus é o meu pastor, a estaca da tenda, eu não me sinto oprimido pela vida, porque eu sei em quem eu confio. Eu estava para casar e eu tinha uma angústia muito grande no meu coração. Como é que ia ser, como a minha família de origem ia ficar? Mamãe doente, eu que controlava as finanças da casa, parte do dinheiro da casa vinha do meu salário, eu fazia as compras de mercado, eu fazia, enfim, todas as coisas ali, nessa parte administrativa da casa. E aí, tinha marcado a data do casamento, mas o meu coração estava tão apertado, tão apertado. E um dia eu estava orando, e falei: Deus, Tu sabes como é que vai ficar minha mãe, como é que vai ficar minha família, como vão ficar os meus irmãos, de que jeito vai ser? E aí, eu comecei a ler uma meditação, estava escrita num livro. Eu achei linda aquela meditação. Sabe quando Deus escolhe, parece que Ele separou aquela meditação só para você? Não sei se já aconteceu isso com você, né? Aquele texto que você está lendo de estudo da palavra, aquele devocionário, parece que aquele dia foi escrito para você. E aí então eu estava lendo e ele falava sobre os tesouros do coração.
E ele dizia assim: quando você guarda os tesouros do teu coração em mim, eu não os tomo de você. Eles continuam sendo seus, mas eu lhe dou a segurança de que eles estarão muito bem guardados para você. E aí eu entendi Deus falar para mim: olha, você está com medo do futuro, você está com medo, você está preocupado com os tesouros do teu coração. Lança sobre o Senhor, e Ele vai cuidar para você. Ele não vai roubar de você, Ele vai cuidar para você. E aí, me casei. Passaram-se os meses, e eu fui conversar com a minha mãe e com a minha irmã. E aí disse: como é que está a coisa, como é que está a situação, como é que vai as finanças? E a minha irmã e minha mãe sentaram juntos e começaram a prestar contas. E eu descobri uma coisa: eles tinham até dinheiro na poupança. Eu nunca consegui pôr um tostão na poupança. Eu disse assim: louvado seja Deus, porque quando Ele abençoa, Ele faz completo. Você precisa de um pastor. Jesus é o pastor, Ele é a pedra fundamental, Ele é a estaca da tenda. A gente não precisa viver oprimido. A graça de Deus vem sobre nós. Como Ele faz? Eu não tenho a mínima ideia, porque eu não preciso ter ideia. Você já imaginou se a ovelha tivesse que planejar o que o pastor vai fazer? Ela não seria ovelha. Ela desfruta do cuidado do pastor. A última coisa, eu vou só citar, meu tempo já terminou aqui. Ele fala sobre o arco da batalha. O arco da batalha é uma outra figura que aparece no Apocalipse, e é uma figura messiânica de vitória. Jesus é o pastor vitorioso, e o simbolismo dela está na conquista e na vitória que o Senhor Jesus, e só Ele pode estabelecer, porque quando Ele estabelece o reino dEle, a vitória de Deus vem sobre a nossa vida. Apocalipse 6:2 diz assim: olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. A lição desta figura é que só em Jesus nós temos a vitória de fato. É por causa da sua autoridade e poder que nós podemos vencer 3 grandes inimigos da nossa vida. O pecado, a Bíblia diz em Romanos 3, mas pela bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Queridos, há uma coisa que você não consegue vencer, é o pecado que está na tua vida. Então eu posso olhar bem no teu olho e dizer: você é um pecador. Olha para quem está do teu lado e diz: pecador. Pode falar. Agora escuta, porque você também é. E eu também sou. Todos aqui somos pecadores. E sabe por que nós somos pecadores? Porque nós somos escravos do pecado. E é por isso que muitos de nós não conseguimos vencer coisas pequenas da nossa vida, porque esses pecados estão arraigados à nossa emocionalidade, à nossa natureza carnal, e a gente não consegue. Mas quando Jesus é o pastor, Ele entra com o arco da vitória. Ele é o único que não apenas perdoa os pecados, Ele nos liberta deles. Tem muita gente escrava que Jesus está libertando. Eu me lembro de um culto de jovens que a gente fez alguns anos atrás, e Deus me deu uma ousadia muito grande. Era um culto de jovens num acampamento da igreja, e o Espírito Santo me falou claramente: olha, tem gente aqui usando drogas dentro desse acampamento. Se você me perguntar quem, eu não saberia, mas sabe aquela coisa que Deus fala no seu coração com clareza? E Deus disse sim para mim: você pode mandar esse povo trazer as drogas aqui, porque hoje eu vou libertar essa gente.
E eu comecei a pregar, e chegou no final aquela coisa de louco. Você vai fazer um apelo doido. Ó, eu vou chamar a gente aqui que consome droga para jogar droga aqui no chão. Desse jeito, um acampamento da igreja. E veio gente lá na frente, entregando as suas drogas. Mas eu nunca vou me esquecer de um menino. Um menino que foi no meu quarto. Porque as drogas não estavam com ele naquela hora. E ele bateu na porta do meu quarto, trazendo a maconha. E dizendo: pastor, eu não consigo sair desse negócio. E naquela noite, Jesus libertou aquele moço. A gente jogou junto no vaso sanitário e apertou a descarga. Por quê? Porque o único que pode libertar você do pecado é Jesus. Não quer dizer que você não vai pecar nunca mais, mas aqueles pecados que te escravizam, só Jesus pode libertar você. E Ele, quando entra como Senhor e Pastor da nossa vida, Ele vai trabalhando essa transformação em nós. Mas a Bíblia diz que Ele também nos liberta do poder da morte. Queridos, todos nós vamos morrer um dia. Pode dizer para quem está do teu lado: você vai morrer. Espero que não seja hoje. Concorda? Né? Mas uma coisa que você sabe é que você vai morrer. E queridos, o poder da morte é a morte eterna. É o afastamento eterno de Deus. E Jesus é o único que nos dá a vida eterna. Porque a promessa dele é que quando tocar a última trombeta, todos os mortos ressuscitarão. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e estarão com Ele lá nas nuvens, e se tornarão herdeiros do reino, como a gente estudou a semana passada. Não é verdade? E os que morreram sem Cristo passarão pelo juízo eterno e depois a condenação eterna, que se chama segunda morte, ou morte eterna, que significa o inferno. O único que tem poder para vencer a morte é Jesus. E a terceira e última coisa que esse texto fala sobre o arco da vitória de Deus é que Ele não somente tem poder para vencer o pecado e vencer a morte, mas Ele é o único que é poderoso para vencer a ação do diabo na nossa vida. E a palavra de Deus é muito clara. Eu só quero ler esse trecho e terminar com essas palavras. Os filhos, como Ele os chama, são pessoas de carne e sangue, Hebreus 2,14. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. E Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Pois todo o poder no céu e na terra pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E então Jesus chegou perto dele e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Tem tanta gente que vive escravizada pelo diabo, e tem tanta gente que tem medo do diabo. Mas se Jesus é o seu pastor, não precisa ter medo do diabo, porque Ele vai colocar o selo, propriedade exclusiva de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e logo depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial que nos lembra que Jesus morreu e ressuscitou por nós, para que Ele pudesse ser o nosso pastor. E quando a gente come o pão e o vinho, a gente está lembrando disso. O pão representa o corpo dele, que foi ferido por nós. O vinho representa o sangue que Ele verteu para perdão, transformação.
Mas hoje, antes da gente participar desse memorial, eu queria convidar você a tomar uma decisão muito séria hoje. Você e eu precisamos de um pastor. Viver essa vida sem ter firmeza onde você está pisando é confusão. Eu estava no Peru quando teve o terremoto. É muito estranho você andar na terra, ou tentar andar na terra, quando ela está tremendo. Eu estava dentro de um ônibus e o ônibus pulava no chão assim, enquanto a terra tremia. Eu olhava para os postes e os postes balançavam, parecia que eles iam tocar o chão. Era muito estranho, muito estranho. Queridos, tem muita gente vivendo assim, numa terra que está tremendo, não tem segurança nenhuma, cheio de medo, não sabe que decisão tomar, não sabe o que fazer, não sabe como educar o filho, não sabe como ser marido, não sabe como ser mulher, não sabe. Jesus precisa ser a pedra fundamental do seu alicerce. E quando a gente faz de Jesus a pedra fundamental, a fé vence o medo, diz a palavra de Deus. Ele precisa ser a estaca da tua tenda. A gente vive às vezes oprimido, angustiado, parece que está tudo sobre a cabeça da gente. E aí se amplia o lugar da nossa tenda. E os pesos e os tesouros a gente pendura sobre a estaca principal, porque Ele é o eixo da nossa vida e da nossa história. Nós precisamos de alguém que vença junto conosco. Ele é o arco da vitória, que vence o pecado que está em mim, está em você, é você. E você não consegue lutar contra você, você precisa de Jesus, que vence o poder da morte e o poder do diabo. Como a gente faz isso? É quando pela fé a gente faz uma entrega. Essa semana alguém me perguntou: o que é esse negócio da entrega? Eu respondi assim: é como você estivesse dirigindo o seu carro, você para o carro, entrega a chave para outro motorista e senta no carona, porque dali em diante Jesus vai ser o seu pastor, aquele que vai dirigir a tua vida, os valores dele, a palavra dele, e você vai colocar a tua vida nas mãos dele. E pela fé a gente faz isso. Senhor, eu não sei como funciona, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor, colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu preciso disso que esse pastor falou. Então, se você está ouvindo essa palavra, e essa palavra está mexendo com o seu coração, eu queria orar por você. Normalmente eu chamo para vir aqui à frente, mas hoje não vai dar, está muito complicado. Então eu vou pedir para você tomar uma atitude de fé. Você vai se colocar de pé no lugar em que você está, e eu quero orar por você. E eu sempre explico por que isso. Não é por minha causa, nem é por causa da igreja, nem porque quando você ficar de pé vai cair um poder do céu. É para você conhecer o teu coração, que é enganoso. Porque, querido, se você está numa igreja e você não é capaz de obedecer Jesus quando Ele manda você ficar de pé para dizer: estou aqui, você acha que você vai colocar a tua vida na mão dele quando você sair por aquela porta? Quando você não vai estar numa igreja, quando você vai ter que colocar a tua vida e as decisões na mão dele, no meio de pessoas, quem sabe. Então não se engane. Se hoje o Espírito Santo está falando com você, e você quer colocar a tua vida na mão de Jesus, para Ele ser a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da vitória, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você, colocando a tua vida, consagrando a tua vida ao Senhor. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Vai ficando de pé agora, em nome de Jesus. Vai ficando de pé, isso, vai ficando de pé lá em cima também. Fica de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora a gente vai orar, tá? A oração é simples.
Primeira oração, só você pode fazer, eu não posso. Você vai dizer: Jesus, diga assim: Jesus, eu sou pecador, e eu preciso que tu sejas o meu pastor, e eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Me guia, me ensina, me perdoa, me liberta. Eu quero aprender a viver com o Senhor. Seja o meu pastor. Senhor Jesus, aqui tem uma multidão que está de pé, gente que o Senhor ama. Pai, como o Senhor ama. A tua palavra nos diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. A tua palavra nos diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, o Senhor olhou e amou cada multiplicação de célula. A tua palavra nos diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já escreveu um plano abençoador para essas vidas. E nesta hora eles estão fazendo uma oração tão séria. Eles estão gritando ao céu: Jesus, seja o meu pastor, cuida da minha vida, toma o lugar de direito e dirige os meus passos. Ó Pai, eu sei que muitos deles estão em pé e não sabem o que vai acontecer daqui a pouco. Eles não entendem, Pai, qual é o próximo passo. Por isso eu quero te pedir uma coisa: seja o professor particular deles. Porque, Senhor, eles são só ovelhas. Que a vara e o cajado do Senhor os consolem. E que por onde eles caminharem, eles não precisem ir à frente descobrindo o caminho. Que o Senhor, como pastor, vai à frente deles e diga: vem aqui, filhinha. E assim como um pastor que sabe o nome de cada ovelha, o Senhor esteja chamando o nome deles, pessoalmente. Marcos, Silvia, Antônio, vem cá, vem comigo, vem comigo. E que eles escutem a tua preciosa voz. E que o medo vá embora dos vales escuros da vida, porque eles estão andando com o Senhor. Fala com eles, seja o pastor deles, porque aquilo que nós mais precisamos é ter um pastor chamado Jesus. Fica conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.